Salmo de número 49, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecem tanto o estudo como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece na sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Meus irmãos, este Salmo 49 é um dos salmos mais profundos e sábios do Saltério. Diferente de vários outros, a maioria dos salmos, ele não é um salmo de lamento ou de súplica, mas ele é um salmo de reflexão espiritual sobre a verdadeira riqueza e a futilidade da confiança nos bens terrenos. Ele traz uma mensagem universal, dirigida a todos os povos. No verso 1, povos todos, escutai isso. Então o salmista se dirige a todos os povos e nos lembra que a morte revela o verdadeiro valor das coisas e que a única segurança está em Deus e não nas riquezas. Qual é o grande problema da vida? Esse salmo nos dá a resposta. Em gerações passadas, a busca por essa resposta supostamente levaria uma pessoa que tem condições para isso e bem dispostas a saber qual é o grande problema da vida, numa viagem até o Himalaia, e lá encontraria um monge budista todo enrugado, sentado ali por longos períodos de contemplação, e ali então o homem que empreendeu toda essa viagem buscaria respostas, mas ele não acharia. Em nossos dias nós temos internet, podemos fazer uma busca rápida na internet, no Google, conversar, interagindo ali com a inteligência artificial, procurando a resposta para essa pergunta: qual é o problema da vida? Tem um site em inglês, Answers, respostas. Poderia ir lá e perguntar para ele, e você receberia essa resposta. Qual o problema da vida?
Cada um é responsável pelo seu próprio destino. Só que essa resposta soa como o tipo de resposta obscura das que você poderia esperar de um monge tibetano, de modo que, pelo menos, você economizaria tempo e recursos, não precisando ir até o Tibete para fazer essa pesquisa ou procurar por essa resposta. Qual é o grande problema da vida? Você não precisa ir ao Tibete, nem perguntar para a inteligência artificial ou fazer essa pergunta no site de buscas. Há um outro lugar onde você pode encontrar respostas definitivas para questões como o problema da vida, e esse lugar é a palavra de Deus. E aqui você tem a resposta definitiva para essa pergunta. Essa é a afirmação feita pelo autor do Salmo 49, que chama a atenção de todo mundo para que deem ouvidos à sua sabedoria. Povos todos escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos, juntamente, ricos e pobres. Notem que o salmista nos lembra que a Bíblia não é um recurso exclusivo para os crentes, mas é dada por Deus para a instrução de todos. O Salmo 49 é um salmo de sabedoria. É claro que como um salmo fazia parte do saltério, faz parte do saltério, um livro que deve ser cantado, mas antes de ser um salmo composto para ser cantado, ele é um salmo de instrução aos homens. O salmista diz no verso 3, os meus lábios falarão sabedoria, diz o salmista. O meu coração terá pensamentos judiciosos. Percebam que este salmo é lido como um provérbio, é como uma sabedoria que vem do céu. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, diz o escritor, indicando que ele primeiro ouve a instrução divina antes de a entregar. Os dons musicais dos salmistas nos apresentarão a sua lição de uma maneira adequada ao nosso aprendizado. O verso 4 diz assim, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. E do mesmo modo que nós usamos música para ensinar aos nossos filhos hoje, sou pai de 4 crianças, sou casado, não falei na apresentação, casado com Daniela, ainda bem que ela não está aqui, que fugiu agora, foi 2014, então quase 12 anos. E nós temos 4 filhos, o Ulisses com 9, a Radassa com 5, o Caleb com 3,5 e o Henrique com 8 meses. E nós ensinamos para os nossos filhos o catecismo, por exemplo, cantando. Nós ensinamos os nossos filhos em casa. E nós recorremos à música para inculcar quase tudo na cabecinha deles. A gente usa a música para ensinar as lições aos nossos filhos. E o salmista usaria a sua música para nos dar sabedoria, para nos ensinar. O Salmo 49 não oferece meras informações aleatórias de sabedoria, mas ele oferece a resposta para o grande problema da vida. Segundo o salmista, esse problema que o sábio considera e o tolo negligencia é a morte. É a morte. Todavia, o homem não permanece na sua ostentação, é antes como os animais que perecem, diz o verso de número 12. Eu quero considerar com vocês, então, a respeito desse tema, a solução para o problema da vida. E depois, então, de o salmista fazer o chamado introdutório à sabedoria, ele ressalta a inutilidade das riquezas em evitar a morte, a certeza da morte em levar o homem à sepultura, a grande diferença na morte dos tolos e dos justos, e, por fim, um apelo para não temermos, mas confiarmos no Senhor que redime os crentes da morte. Eu quero rapidamente considerar esses 4 pontos com os irmãos, chamando primeiramente a sua atenção para a futilidade ou a inutilidade das riquezas. A primeira porção de sabedoria oferecida ou fornecida por este salmo é que o dinheiro é incapaz
de nos guardar do grande problema da morte. E por essa razão, uma pessoa sábia não será afligida pelas riquezas acumuladas pelos outros. Sabe aquela dorzinha de cotovelo, aquela inveja? Fulano está prosperando, eu estou trabalhando duro, e especialmente quando é um descrente, né? A gente sofre da síndrome do Asaf, por que os ímpios prosperam e a minha vida é tão apertada, tão difícil, né? Aí a gente é tentado a murmurar contra o Senhor, por que as coisas são tão fáceis para fulano e para mim tão difícil? Vejam o que o salmista diz nos versos 5 e 6. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Percebam que isso aqui não significa que haja algo de errado com o fato de alguém ter posses. Não há qualquer problema inerente ao fato de alguém possuir propriedades, uma boa conta bancária. Não há problema algum nisso, necessariamente. A tolice consiste em ter, não em ter riquezas, mas em confiar nelas e ostentá-las. Nós vivemos num país de grandes dificuldades econômicas, sujeitos a variações, e quem tem dinheiro pode perder num piscar de olhos. Tem uma febre aí, de uns tempos para cá, que todo mundo investindo em Bitcoin, em criptomoeda, e estava lá 600 mil reais em Bitcoin, agora já caiu para metade, talvez caia muito mais, as pessoas ficam assim aflitas, porque estão perdendo dinheiro, elas tiveram tanta expectativa, investiram e perdem. É assim, pode ter hoje e não ter amanhã. O problema não é que você acumulou, de repente você comprou. Eu estava me lembrando que quando surgiu o Bitcoin, eu era seminarista, 2007, mais ou menos, 2008, eu nem tinha conhecido o pastor Wellington ainda, e eu ganhei 2 Bitcoins. Eu hoje seria milionário, eu não sei onde foi parar o HD. E eu pensando com meus botões, falei, poxa vida, eu podia estar com a minha... comprar uma propriedade para quando eu jubilar, eu ter onde ficar. Não, eu quero ficar no céu, na nova terra. Tomara que assim que eu jubilar, eu esteja com Cristo. Está tudo muito bom. Aqui eu posso perder. O governo pode tomar. A gente pode ter e perder de repente. A gente coloca todo o nosso coração nas posses. O problema não está em você ter, mas em você confiar. Você colocar o seu coração nessas coisas, isso é tolice. Confiar nelas, ostentá-las. Gosto muito do James Montgomery Boyce, e ele diz assim que, sendo nós criaturas eternas, nós devemos nos concentrar em como podemos nos preparar para a eternidade, e não em como podemos acumular mais e mais riquezas aqui e perecer com elas. Quando eu perecer, eu não levaria nada, nenhum grama de terra que eu, porventura, viesse adquirir nessa terra. Para que colocar o coração nessas coisas? É fácil provar que os ocidentais vivem numa cultura materialista. Talvez não só os ocidentais, os orientais também vivem, né, muito nessa cultura materialista de algumas décadas para cá. Mas como é que a gente avalia o progresso de alguém? A gente pergunta assim, como é que vai fulano? Não, ele está muito bem de vida. Ele tem um salário bom, passou no concurso, tem um salário bom, tem estabilidade, trocou de carro, comprou a casa. Então a gente mede o progresso ou o sucesso de alguém com base no quanto de dinheiro essa pessoa ganha. Praticamente tudo é medido em termos do dinheiro que se gasta ou do dinheiro que se ganha, incluindo a qualidade de um emprego, ou o valor do carro, ou o sucesso de uma igreja. Isso pode acontecer com a igreja. Eu não sei se o pastor Wellington sofre das mesmas coisas que eu. Eu vou na reunião do presbitério, e aí quando a gente distribui os relatórios das igrejas para a comissão, algumas pessoas vão lá, eu sou secretário executivo do meu presbitério, aí eu distribuo lá os documentos em pastas,
E quando eu entrego para o relator, chove de pastores pegando da mão do relator a pasta para ver quanto que a igreja A, ou a B, ou a C arrecadou durante o ano. E é assim, a igreja, quantos batismos ela teve? Quanto ela arrecadou? E tem igrejas, eu não sei se é só lá, tomara que seja, mas igrejas que mentem no relatório para parecer que tem mais sucesso do que outras. Mentem no hall de membros, mentem Tem uma igreja lá na minha cidade que todos os anos, uma baita coincidência, todos os anos o relatório financeiro é redondinho, arrecadou durante o ano 600 mil, nem um centavo a mais nem um a menos. Gastou 550 mil, tem de saldo 50 mil, deu de oferta X, redondinho. É meio impressionante, tudo é muito redondinho nos relatórios, tem que ter uma cara de ser verdadeiro, que é uma coisa impressionante. Por quê? É aquela ânsia, aquela vontade de parecer ser uma igreja de sucesso. A gente sabe que os cultos estão vazios, mas o relatório, ela está cuspindo gente pelo ladrão. Meus irmãos, essa perspectiva não é exclusiva dos nossos dias. Um estudo da história mostrará esse foco na riqueza como uma virtual constante da sociedade humana em todas as gerações. A afirmação clássica sobre a loucura de confiar no dinheiro foi feita por ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo, lá na sua parábola do rico tolo. Um rico proprietário de terras possuía mais bens do que ele podia guardar, e então ele construiu celeiros ainda maiores. E ele disse para si mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A conclusão de Jesus foi muito sincera e é igualmente ignorada. Lucas 12, 21 diz que assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E o salmista aqui continua zombando daqueles que tentam escapar da morte, dizendo assim nos versos 7, 8 e 9: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. As pessoas ricas são capazes de pagar por uma maior qualidade de cuidados com a saúde, um plano de saúde caro, podem investir nos melhores e mais caros produtos de beleza, podem aplicar produtos químicos, tudo voltado para o rejuvenescimento. Mas mesmo assim, tudo é pura e simplesmente para confirmar que mais cedo ou mais tarde também morrerão. A morte ri das sacolas de ouro, diz um escritor. O mesmo é verdadeiro quanto à maldição da morte que Deus lança sobre a humanidade pecadora. A justiça de Deus segura firme o pecador, desprezando o mais rico suborno. Por mais dinheiro que alguém possa oferecer por sua alma, o preço é simplesmente alto demais. Jesus, portanto, ensinou: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? O problema da vida, meus irmãos, que nos chama à prontidão para enfrentarmos o fato da morte, é que simplesmente nada pode ser resolvido com riquezas terrenas. Mas, em segundo lugar, eu chamo a sua atenção para a inevitabilidade da morte. Nos versos de números 10, 11 e 12, o salmista passa das nossas posses, daquilo que nós temos, para a nossa vida em si, pontuando que a morte é verdadeiramente o maior dos problemas da vida, por causa da sua certeza universal e dos seus resultados sombrios. Às vezes nós perguntamos qual é a taxa de mortalidade de um certo grupo de pessoas. Por exemplo, qual é a taxa de mortalidade de senhoras europeias? Ou qual é a taxa de mortalidade de jovens entre 25 e 40 anos?
Qual é a taxa de mortalidade dos japoneses? Quantos anos eles vivem? E mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que chegar a essa conclusão. A taxa de mortalidade para qualquer grupo é de 100%. Ninguém vai ficar para semente. O salmista concorda dizendo assim: porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. A maioria das pessoas faz todo o possível para evitar simplesmente pensar na morte. Conheci algumas pessoas que têm medo de morrer, crentes, e fazem de tudo para evitar. Fala em morte, a pessoa fica assim: não, pastor, não fala isso não. Por favor, eu não gosto de pensar nessas coisas. Evitam, não querem pensar sobre a morte. Mas a morte é a ameaça iminente a respeito da qual todos precisamos pensar mais. A loucura juvenil se considera invencível. A loucura dos mais velhos é menos justificável, pois mesmo depois de amigos e conhecidos terem partido para o túmulo, buscamos distrações em vez de nos prepararmos para o dia do acerto de contas. Pode ter certeza de uma coisa: esse dia chega, quer estejamos preparados, quer não. Não importa quão inteligente ou quão bem-sucedido você seja, o salmista insiste que todos devem perecer. Ele diz aí no versículo de número 10. Porquanto vê-se morrerem os sábios, e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros a sua riqueza. Não só as riquezas não conseguem nos proteger da morte, mas na morte também nós somos deixados, ou melhor, nós deixamos as nossas riquezas para os outros. Uma velha história traz a pergunta sobre quanto um rico amigo falecido deixou para trás. E a resposta é: ele deixou tudo. A pessoa queria saber qual o valor, qual é a herança. Quanto que ele deixou para a esposa e os filhos? Ele deixou tudo, não levou nada. Por mais magnífica que tenha sido a casa em que nós vivemos os poucos anos da nossa vida, aqueles que não estão preparados para a morte passarão a eternidade na escuridão amarga da sepultura. Ou não a eternidade, né? Mas até a volta de Cristo. O verso de número 11 diz assim: o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, diz o salmista, as suas moradas para todas as gerações. E o verso de número 11, especialmente, zomba do hábito de muitos de buscar a glória eterna no mundo, do qual logo partirão. E o salmista diz que eles chegam a dar o seu próprio nome às suas terras, se referindo àqueles que tentam deixar a sua marca no mundo. Eu acho isso interessante. Às vezes eu estou caminhando lá pelas ruas do centro de Valadares, edifício fulano de tal, edifício cicrano, galeria não sei das quantas, tudo nome de pessoas que já morreram. As pessoas dão nomes aos seus imóveis, e os ricos fazem isso, às vezes, doando milhões para ter novos edifícios dedicados aos seus nomes. Se você não tiver condições de construir um edifício suntuoso, de repente você pode patrocinar a construção de um muro numa dada região, ou numa casa qualquer de caridade, e aí você vai lá e patrocina, e aí eles escrevem o seu nome no tijolinho. Não tem problema, o importante é que você deixe a sua marca, que o seu nome seja lembrado, um pequeno registro da sua existência no planeta, né? É particularmente mistificador ver monumentos luxuosos erguidos em cemitérios. Quando eu fiz o meu curso de mestrado lá no Andrew Jumper, eu fiquei sabendo que o cemitério dos protestantes era bem pertinho. Eu falei assim: vou lá. Aí eu tirei uns 15 minutinhos do intervalo do almoço num dia e corri lá para o cemitério dos protestantes. Mas antes disso eu descobri então que o cemitério dos protestantes era anexo ao da Consolação. Eu falo assim: vou primeiro no antigo, no católico, Consolação. Pensem num ambiente tétrico, pesado, mausoléus suntuosos, anjos, estátuas, anjos portando espadas, é uma coisa assim, carregada. Pessoas investiram fortunas para construir mausoléus, famílias riquíssimas de São Paulo, do Brasil, da época do Império até,
com mausoléus suntuosos. E eu passando por ali e assim, falei, gente, que lugar assombroso, quase que mal assombrado. E aí saí, contornei na rua de trás, bem pequenininho, porque naquela época do Império, protestantes e católicos não podiam ser sepultados juntos. Então, o cemitério do protestante fica ali anexo, mas separado. É lindo, é um jardim. Lá estão sepultados, eu não vou lembrar a ordem, mas tem lá o Simonton, o José Manuel de Conceição, se eu não me engano, do lado esquerdo do Simonton, o Blackford, cunhado dele, do lado do Blackford, a Lili Elizabeth, que era mulher do Blackford e irmã do Simonton. Um do lado do outro, bonitinho, um gramado, tudo. No outro lugar está lá o reverendo Boanerges Ribeiro, tem lá uns pais da IPI, o Vicente Temudo Lessa e outros mais. É um ambiente menos pesado, mais agradável. Falei assim, quem me dera ser sepultado aqui na ressurreição, sair junto com o Simonton daqui, com o Blackford, com o Boanerges Ribeiro. Mas tudo isso para mostrar a vaidade. Investir uma fortuna, cemitérios, marcando ali com bronze e mármores grandiosos o local onde o falecido parou de desfrutar do que quer que seja da glória mundana. O João Calvino comenta que o desejo deles deveria ser de ter os seus nomes escritos no livro da vida e serem benditos diante de Deus e dos seus santos anjos. Mas a sua ambição é diferente. Eles querem ser renomados, exaltados na terra. No que diz respeito à glória do homem, a morte é o grande equalizador. O versículo 12 apresenta o foco do argumento do salmista sobre a morte como o verdadeiro problema da vida. E ele diz aí que, todavia, o homem não permanece na sua ostentação, é antes como os animais que perecem. O quanto Deus tenha feito o homem acima dos animais, afinal de contas, o Salmo de número 8 diz que fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O pecado nos sujeitou a uma destruição animal na sepultura. A expressão aí, não permanecerá, literalmente indica que o homem não passará a noite. Essa é a medida da morte como o grande problema da vida. Um viajante que pernoita no hotel tem uma posição mais segura do que a que possuímos na vida. A vida passa rápido, passa tão depressa, que nós somos como um convidado que nem chega ao café da manhã, na manhã do dia seguinte. Mas, em terceiro lugar, nós temos aqui nesse salmo a apresentação da grande diferença na morte. Até esse ponto, meus irmãos, percebam que a sabedoria do salmista tem sido extraordinariamente sombria, não é mesmo? Quando ele chega ao final, a sua mensagem fica ainda pior, mas também muito melhor. Pronto. Como é que alguma coisa pode ficar pior ou melhor ao mesmo tempo? Depende de onde nós estamos em relação a essa grande divisão. Todo mundo está exatamente na mesma situação com relação à morte, exceto pela diferença decisiva entre aqueles a quem o salmista se refere como tolo e o justo. E esse é o ponto principal desse salmo, que apresenta muito mais do que as características comuns sobre a morte que são encontradas em todas as filosofias e todas as religiões existentes. A grande diferença é que para aqueles que estão preparados para a morte, há redenção, embora o dinheiro não possa comprá-la. Embora o homem nesta vida não sobreviva até a noite, uma nova manhã vai nascer para aqueles cuja esperança está em Deus. Os versículos 13 e 14 apresentam um fim sombrio daqueles que confiaram no dinheiro e nutriram outras esperanças mundanas. E o salmista diz assim: tal proceder é a estultícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. A imagem das ovelhas aqui é uma imagem escarnecedora, porque fala de um rebanho indefeso sendo levado a um massacre, do qual permanece estupidamente inconsciente. As ovelhas vão enfileiradas, mudas. O profeta Isaías até fala a respeito do servo sofredor, chamando de ovelha muda, levada para o matadouro. Não sei se vocês já foram no abatedouro, no matadouro,
os animais são enfileirados e eles vão levando o golpe letal. Eles nem percebem, eles não têm consciência. A sepultura, aqui a palavra para sepultura se refere ao lugar escuro dos mortos, a sepultura mesmo. E lá eles vão de definhar, aqueles que viveram numa confiança prepotente sobre a aprovação da sociedade mundana, eles vão definhar. E o versículo 14 então apresenta que a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Outro escritor disse que os grandes e poderosos da terra que levam as pessoas ao medo e as nações a tremerem diante deles, devem um dia se amontoar na sepultura. Lá a morte, aquele lobo voraz, deve se alimentar docemente deles e deve devorar a sua presa muito esperada, em silêncio e em escuridão. E aqui nós vemos a verdadeira tragédia das riquezas e aplausos da terra. Ao protegerem homens e mulheres mortais das duras realidades da vida, as glórias dessa vida dão uma falsa segurança a muitos que assim são levados pelos prazeres, à completa e à eterna ruína. A história nos fornece uma ilustração real dessa corrida cega para a sepultura no naufrágio do famoso navio Titanic. Os passageiros do Titanic se deleitaram com pompa, com orgulho, terrenos, até o momento em que o seu navio foi perfurado por um iceberg. John Bunyan faz uma advertência relacionada a isso no seu livro, O Peregrino, escrevendo que os ímpios perdem confiando apenas nas riquezas. Na alegoria do John Bunyan, o intérprete, o seu personagem, mostrou um homem com um ancinho, uma foice, juntando palha e pequenos gravetos no chão, e durante todo o tempo uma coroa celestial era mantida sobre a cabeça do trabalhador, mas o homem nunca olhou para cima, sempre olhando para baixo. E ele era um daqueles que consideram o céu uma fábula e desejam apenas os tesouros deste mundo. E a intenção do intérprete na alegoria do Bunyan era mostrar como as coisas terrenas, quando dominam a mente dos homens, levam seus corações para longe de Deus. O peregrino de Bunyan respondeu: livra-me deste lamaçal. Ao que o intérprete respondeu: essa oração repousou até quase enferrujar. Não me des riquezas, tem sido a rara oração de 1 em cada 10.000. Meus irmãos, a descrição de Bunyan sobre o que o ímpio despreza concorda com o salmista, que fala daqueles que escapam da escuridão, da morte, para a luz. Não somente os tolos serão guiados pela morte, mas, aqui eu recorro a Almeida Revista, Corrigida Fiel, diz assim na tradução do verso 14: os retos terão domínio sobre eles na manhã. A nossa revista atualizada diz que, como ovelhas são postos na sepultura, a morte ao seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Os estudiosos bíblicos, às vezes, insistem que os crentes do Antigo Testamento não sabiam praticamente nada sobre a doutrina da ressurreição. Eles tinham pouca consideração pela vida após a morte, mas eu estou seguro de que existem inúmeras passagens que refutam essa ideia, incluindo os versos 14 e 15 deste salmo. Aqui nós temos a esperança do justo, expressa em termos de redenção e ressurreição. E o salmista argumentou que ninguém pode resgatar-se da morte com dinheiro. Senhor, chegou minha hora, mas veja bem, eu tenho aqui uma grande quantidade de dinheiro, eu vou doar, vou dar para o Senhor. O Senhor escolhe a igreja, porque aí o Senhor ninguém consegue fazer essa negociação. Senhor, eu tenho dinheiro suficiente. Vamos imaginar que o homem mais rico do mundo, o senhor Elon Musk, quase um trilionário, ele diz assim: eu vou estender. Ele está com as ideias meio estranhas assim, transhumanismo, vão conseguir transplantar a mente para um robô, e aí você vai viver. Mas não vai dar tempo de fazer esse tipo de coisa, eu creio que não.
Creio que o meu Redentor volta antes dessas coisas acontecerem, ou assim que essas coisas acontecerem. Mas imaginemos que ele diga assim: vou fazer o seguinte, a partir de hoje eu creio. Ele não consegue, se ele não for um eleito, ele não pode fazer essa escolha. Mas imaginemos que ele, hipoteticamente, faça. Eu quero viver mais 300 anos, eu dou os meus bilhões todinhos. Não consegue. Ele não vai estender uma hora a sua vida. Não tem como estender. Ninguém pode resgatar-se da morte com dinheiro. Não decorre, no entanto, que ninguém possa ser resgatado da sepultura. O versículo de número 15 fala sobre uma das muitas afirmações, mas Deus. Eu tenho algumas palavrinhas preferidas na Bíblia, e uma delas é mas. Quando vem um mas, normalmente vem coisa boa. Mas Deus. E isso nos mostra como confiar no Senhor muda tudo. Muda tudo. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. E o salmista não apenas busca a Deus para cuidar dele em vida, mas ele sabe que o Deus em quem confia salvará a sua alma do poder da morte. É verdade que o Salmo 49 não apresenta plenamente suas doutrinas conforme elas são elaboradas no Novo Testamento. A revelação é progressiva, há desenvolvimento. No Novo Testamento, essas doutrinas são muito mais claramente elaboradas. Mas vejam, o salmista vê aqui o inferno como um lugar de destruição sombrio, o que já é ruim o suficiente. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento vai além. E ele descreve o inferno como um lugar de tormento e fogo eterno. Uma vez um amigo chegou para mim e disse assim: olha, eu não creio no céu, eu creio em Deus, mas no céu, no inferno, no diabo, não creio em nada disso. Aí eu perguntei assim: no que você crê? De onde você vem? E quando ele me falou a origem, ele não era um cristão, eu disse assim: o problema não é que você não crê mais, é que você nunca creu certo. Eu pensei que ele nunca mais voltaria ao meu escritório. Ele foi discipulado, se tornou crente e disse assim: agora eu creio. Graças a Deus, porque é para se crer mesmo. A doutrina da redenção no Salmo 49 é mais básica do que o ensino bíblico completo. Mas, apóstolos como o apóstolo Paulo e Pedro ensinaram uma redenção completa da culpa do pecado e da maldição da morte por meio do poder salvador da morte de Cristo. Paulo, por exemplo, disse assim: no qual Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E Pedro ensinou de uma maneira que se relaciona diretamente com o Salmo 49, dizendo assim que, 1 de Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sem mencionar com clareza esses detalhes, nós lemos em Paulo, Pedro. O salmista, no entanto, olha para o Deus da graça, para que Deus o liberte do poder da morte. Alguém disse assim que o nosso salmista acredita que um preço de resgate é alto demais para qualquer ser humano pagar, a fim de comprá-lo das garras da morte. Não é alto demais para Deus. E que uma vez que o preço é pago, e tendo ele escapado da morte, ele estará com Deus. Isso nos lembra, meus irmãos, que às vezes as formulações mais simples do Evangelho são as mais profundas. O salmista expressa sua doutrina da redenção com palavras que são dignas da fé de uma criança. Pois ele me tomará para si. A forma mais simples que ele pode dizer isso, que ele pode expressar isso aí no versículo 15. Essa aqui é uma esperança gloriosa, quando se fala do Deus da graça, e uma esperança de que qualquer pessoa que olhe com fé para Deus, por meio de Jesus Cristo, pode possuir. Tendo sido redimido pelo poder salvador de Deus, então, o salmista sabe que há uma ressurreição que o aguarda. E mais uma vez eu recorro à Revista Corrigida Fiel. No verso 14 ele diz assim: os retos terão domínio sobre eles na manhã.
enquanto aqueles que se acham perdidos na insensatez da incredulidade perecerão em trevas eternas, há uma luz à frente para aqueles que entram no sepulcro confiando em Deus. E essa é a chave para se enfrentar a morte sem medo. Entregar a sua alma nas mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. É se render a Cristo e suplicar a sua salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ao contrário, os ímpios, ao contrário dos ímpios, a morte não se alimentará das ovelhas de Deus, porque as almas que eles entregaram a Cristo enquanto estavam na terra, Deus as levará para o céu, Ele tomará para si. Lá a alma do crente será mantida em segurança, até que a luz da ressurreição resplandeça sobre a terra, onde o seu corpo espera silenciosamente pelo retorno de Cristo. Calvino se refere à metáfora contida aqui pela manhã como uma bela, uma marcante metáfora daquele dia vindouro, quando os crentes contemplarão a Cristo, o Filho da Justiça, face a face, e o pleno resplendor da vida que nele reside. O Salmo 49, no versículo 14, é como uma antecipação da manhã da ressurreição, quando os santos serão elevados à glória e receberão suas recompensas espirituais. Meus irmãos, a grande diferença na morte entre incrédulos e crentes pode ser ilustrada pelas diferentes experiências de dois homens proeminentes que morreram em 1899. Eu gosto muito dessas comparações. Por exemplo, há uma comparação famosa entre a árvore genealógica de Jonathan Edwards e de Max Junks. Jonathan Edwards, pastor, crente, uma família piedosa, muitos filhos, eruditos, pessoas honestas. O Max Junks era um alcoólatra, teve uma descendência com muitos criminosos. Eu gosto dessas comparações. Uma interessante é entre o coronel Robert Greene Ingersoll, que foi aquele que deu nome à às conferências Ingersoll sobre a imortalidade, lá na Universidade de Harvard, que dedicou sua mente brilhante para refutar o cristianismo. O Ingersoll morreu repentinamente. Ele deixou a sua família despreparada, completamente isolada. A sua esposa ficou tão aflita, tão angustiada, que ela não permitiu que o seu corpo fosse tirado de casa para ser cremado, senão 3 dias depois da morte dele, quando já virava uma ameaça à saúde dos residentes na casa. Os seus restos mortais foram então cremados e o seu funeral foi uma cena de completo desânimo e desespero, que até mesmo os jornais do dia comentaram sobre isso, se tornou manchete nos jornais. A morte chegou àquele homem e não havia esperança, mas apenas uma tragédia irremediável. O outro homem famoso que morreu no mesmo ano de 1899 foi, eu não gosto da doutrina, da teologia por ele pregada, mas um homem conhecido e piedoso, foi o Dwight Lyman Moody, o evangelista cristão. O Moody vinha definhando já há algum tempo, ele já com a saúde fragilizada há algum tempo, e a sua família se reuniu em volta da sua cama, e na sua última manhã o seu filho o ouviu suspirar mais forte, e ele diz assim: a terra está recuando, o céu está se abrindo, e Deus está chamando. O filho dele disse assim: papai, o senhor está sonhando. Ele disse assim: não, meu filho, Will, isso não é um sonho. Eu estive dentro dos portões, eu vi os rostos das crianças. E o Moody pareceu então reviver, mas depois ele começou a se esvair novamente. E ele então perguntou: será isso a morte? E ele completou dizendo que não há nada de mim nisso, não há vale, isso é a felicidade, isso é glorioso. E a sua filha então havia chegado e começou a orar para que ele se recuperasse. E ele disse assim: não, Emma, não ore por isso. Deus está me chamando. Este é o dia da minha coroação. Eu estava ansioso por isso.
E o Moody morreu pouco tempo depois, a sua família estava confiante da sua entrada no céu. E o seu funeral foi uma cena de triunfo, de alegria. Os presentes cantaram hinos, exaltaram a Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Exclamaram todos com rostos radiantes. Eu já tive o privilégio de participar de alguns velórios de pessoas crentes que me impressionaram muito, mas um deles, lá em Valadares, foi de um evangelista antigo. Eu cheguei a visitá-lo. Ele era conhecido de um presbítero da minha igreja, a igreja que eu pastoreei antes de começar a plantação da Igreja Presbiteriana da Aliança, e esse presbítero então me convidou para visitar um amigo, era esse evangelista. Ele estava bem doente já há muito tempo, e um dia ele morreu. Ele foi velado na Igreja Presbiteriana Jardim Pérola. Em frente à Igreja Presbiteriana Jardim Pérola, nós temos uma sala do presbitério onde ficam os arquivos do presbitério. Eu precisei ir lá nesse local e tinha um movimento, vi do outro lado da rua, de onde eu estava, lá dentro da igreja, um pastor conhecido. Eu fui lá então cumprimentá-lo, e quando eu chego lá, estava achando que era uma festa, tinha música, Grupo Logos cantando, depois Vencedores por Cristo, e tinha uma mulher alegre lá em volta do caixão, era a viúva. Eu pensei assim, essa mulher não tem noção do que está acontecendo. Ela tinha plena noção. Eu estava feliz porque o marido dela estava com o Senhor e não estava mais sofrendo. Ela cantava, ela estava feliz, certamente com um vazio no coração. O homem com quem ela passou boa parte da vida havia sido levado, mas ela estava feliz porque ele estava muito bem. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E segundo a consideração do Salmo 49, a diferença entre essas duas mortes e as duas eternidades que se seguiram resultou da grande diferença entre a vida desses dois homens, o Whindersson e o Moody. E apesar de todo o seu confiante ardor, dos monumentos a ele erguidos na terra, da aprovação que ele recebeu de um público adorador, o Whindersson não estava preparado para enfrentar o grande problema da vida. Para Moody, como para inúmeros outros crentes que se comprometeram com Jesus, houve perdas nesse mundo. Talvez a vida tenha sido dura, difícil, mas muito maiores foram os ganhos do mundo por vir. E tendo virado as costas para a glória mundana e entregando-se a Jesus Cristo, o Moody poderia dizer como o apóstolo Paulo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Por fim, meus irmãos, chamo a sua atenção para a sabedoria de uma fé destemida. Nos últimos versículos, o salmista afirma que, tendo entendido como enfrentar a morte, os crentes estão preparados para saber como viver. E uma vez que compreendemos o verdadeiro problema da vida e a sua resposta, nós aprendemos que a chave da vida não é mais temer o homem, mas sim confiar em Deus. Não temas quando alguém se enriquecer, diz o salmista no verso 16, quando avultar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Em muitos salmos, os justos clamam a Deus por medo dos ímpios, dos arrogantes, não é mesmo? No Salmo 49, no entanto, o salmista diz que realmente não há nada a temer dos ímpios. Ainda, 18, ainda que durante a vida eles tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. E essa aplicação pontua um dos principais erros que geram dificuldades aos crentes na sua fé: a falsa crença de que podemos esperar riquezas, facilidade e prazeres nessa vida. Nós, pastores, lidamos constantemente com crentes insatisfeitos, que expressam a sua indignação diante de Deus por terem sofrido, por terem perdido alguma bênção terrena. No entanto, meus irmãos, as Escrituras são claras quando afirmam que para seguir a Cristo é preciso dar as costas ao mundo e aos seus prazeres também. E Jesus disse que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa,
esse a salvará. De igual forma, o apóstolo João ensinou aos crentes, dizendo lá na 1 de João 2, 15, 16, 17, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse é o ensinamento bíblico na abordagem cristã da vida. A nossa pátria está nos céus. Nós somos peregrinos aqui. Não somos cidadãos desse mundo. Paulo disse que a nossa pátria está nos céus e por isso o nosso olhar não está fixo nas coisas terrenas. Porque a aparência desse mundo passa, ele diz. De modo que os cristãos não devem acumular tesouros na terra, onde eles nunca estão seguros. E Jesus disse, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. A Escritura e a história afirmam que os cristãos que renunciam ao mundo são mais úteis, tanto para o céu como para a terra. Eles são livres para uma vida de compromisso sincero com Cristo, com seu Evangelho, como o jovem missionário Jim Elliot, que foi missionário aqui no Peru. Ele era americano e veio ser missionário no Peru entre os Aucas, e ele foi assassinado por eles. Um dia ele escreveu, não é tolo aquele que perde o que não se pode reter para alcançar aquilo que não se pode perder. Essa fé também nos liberta do medo do homem, inclusive daqueles que possuem grandes riquezas e poder terreno. E tendo entendido a morte e a eternidade, então o crente entende a vida e é liberto para encarar a sua realidade sem inveja, sem medo. O que é essa realidade? O salmista não poupa palavras, por mais feia que seja essa verdade, repetindo no versículo de número 12, na parte final desse salmo, que o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como animais que perecem. Ele reafirma no versículo 20. Que tragédia é para uma pessoa viver sem esse entendimento da morte. Isso porque ver o problema da vida é buscar a sua resposta. Que Deus deu ao mundo por meio de seu próprio Filho. E a resposta é essa. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus deu prosseguimento a essa declaração com uma pergunta cuja resposta nos dirá onde nos encontramos com respeito à sabedoria do Salmo 49. Ele disse assim, crês nisto? Se você crê, entregando a sua salvação nas mãos de Cristo, então você pode dizer para si mesmo as palavras do Salmo 49, versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Eu quero concluir fazendo algumas rápidas aplicações para nós. Primeiramente, eu quero aqui dar uma palavra de instrução a respeito da verdadeira medida do sucesso. Vejam que o Salmo 49 nos ensina que a verdadeira medida da vida não é riqueza, não é prestígio, não é reconhecimento, mas é a relação do homem com Deus diante da eternidade. No aniversário de igreja como este que nós estamos comemorando hoje, é natural lembrar conquistas. Anos de existência, 39 anos. Crescimento numérico, quantas pessoas passaram por aqui. Construções, patrimônios. Fiquei impressionado, como é belo o templo de vocês. Que belo estacionamento, que área agradável. Temos um prédio, o gabinete do pastor é espaçoso, muito bom. Ministérios realizados, quantas coisas aconteceram. Mas o Salmo 49 nos ensina que nenhuma dessas coisas é a verdadeira segurança da igreja. Uma igreja pode possuir bela estrutura, boa reputação, muitos recursos, e ainda assim perder o que realmente importa. A pergunta essencial para uma igreja não é quanto crescemos, quanto consta no hall de membros, quanto arrecadou durante o ano, mas essa é a pergunta.
nós estamos preparados para encontrar o Senhor. A verdadeira grandeza de uma igreja é a fidelidade à sua palavra. Como é bom saber, eu às vezes me sinto como João, como é bom saber que os meus filhinhos, apesar de eu não ter essa relação de pai e filhos com os irmãos, mas sou irmão com vocês, como é bom saber que vocês andam na verdade. Essa é a verdadeira grandeza de uma igreja, fidelidade à palavra, confiança em Cristo, esperança na redenção eterna. Mas eu quero também ressaltar aqui uma outra aplicação, uma outra lição a respeito do perigo do materialismo espiritual. O salmista denuncia aqui o erro daqueles que confiam nas riquezas, e esse pecado não existe apenas lá no mundo, ele pode penetrar na própria igreja. Mais uma vez, muitas igrejas hoje medem o seu progresso, o sucesso, pelo orçamento, tamanho do templo, número de membros, visibilidade social. Mas o Salmo 49, meus irmãos, declara que riquezas não podem redimir a alma. Não interessa quanto a gente tem de recursos no caixa. Não interessa quanto a gente arrecadou. O que interessa é que o Senhor tem nos sustentado. E Ele está nos salvando graciosa e soberanamente. Nenhuma igreja pode comprar conversões verdadeiras, vida espiritual, salvação eterna. Se o dinheiro pudesse salvar, o salmista diz, alguém já teria pago o resgate da sua própria alma, mas não pode. Portanto, esse aniversário deve nos levar a perguntar em que temos colocado a nossa confiança. Nós temos confiado na graça de Deus ou em recursos humanos? A nossa igreja é conhecida mais por sua fé ou por sua estrutura? Uma outra palavra de advertência a respeito do perigo de viver sem preparo para a morte. Creio ser importante. O Salmo 49 afirma algo que o mundo moderno tenta esquecer, que a morte é o grande problema da vida. Ela é inevitável, ela é universal e ela é imparcial. O salmista afirma que morrem tanto o sábio como o tolo. No aniversário como este, nós celebramos anos de história, 39 anos, que bênção de organização, talvez muitos outros de congregação, ponto de pregação, e aí a gente tem uma história ainda mais rica, né? Vejam que a gente celebra esses anos todos, mas também a gente deve lembrar, muitos que começaram essa igreja não estão aqui, não é verdade? Quantos irmãos já foram nos últimos 39 anos, passaram por aqui e não estão mais conosco? Outros que serviram fielmente, alguns já não estão porque morreram, ou porque se mudaram, né? Outros não estão por aqui mais porque foram para longe. Isso nos lembra que cada geração é passageira. Cada pessoa aqui presente precisa perguntar, eu estou preparado para morrer? Pode ser que aconteça essa noite, ao longo dessa semana. Você está preparado? Porque aquele que não está preparado para morrer também não está preparado para viver. Essa é a pergunta para que nós buscamos resposta. É a pergunta importante que esse salmo responde. Eu quero me dirigir aos não convertidos que aqui porventura estão. Eu não sei quem é, quem não é. Primeiro porque eu não conheço os irmãos. Eu não conheço nem a minha igreja. Minha igreja tem mais ou menos 50 pessoas frequentando. Membros, quase 30. E eu não conheço o coração nem dos que eu pastoreio diariamente. Muito menos o de vocês. Mas eu me dirijo aos que eu pastoreio também nesses termos, porque eu não sei se realmente são ou não são crentes. Talvez nem eles tenham plena consciência, mas eles devem saber o que está no coração deles e eles têm condições de fazer essa avaliação. Eu espero que você também. Talvez você que ainda não seja uma pessoa crente no Senhor Jesus Cristo. Talvez você participe da vida dessa igreja há muitos anos. Você frequenta os cultos. Você conhece os hinos. Talvez você até admire muito a fé cristã reformada, pregada desse púlpito semanalmente. Mas o Salmo 49 afirma que ninguém pode pagar o resgate da sua própria alma. Somente Cristo pode fazer isso. O Novo Testamento declara que nós somos resgatados não com prata, não com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo.
A pergunta que você deve responder hoje é a mesma que Jesus fez em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E então ele pergunta: crês nisso? Você crê nisso? Não basta celebrar o aniversário da igreja. Você precisa experimentar o novo nascimento. Você precisa se render ao Senhor. E se o Senhor está atraindo você nesta noite, renda-se a Ele. Implore o seu perdão, a sua salvação. Renda-se a Ele, seja servo. Sirva-o verdadeiramente. Tenha os seus olhos fixados nele, no autor e consumador da nossa fé. E viva por Ele. Eu quero me dirigir aos que aqui, porventura, estão despertos espiritualmente, foram despertados espiritualmente, mas ainda não chegaram lá. Eu aprendi com o Dr. Heber Campos que existe uma diferença interessante entre regeneração e novo nascimento. É mais ou menos igual a concepção e o nascimento. Naturalmente, há uma fecundação, o óvulo é fecundado, 9 meses de gestação, vem o nascimento. Normalmente 9 meses. Na vida espiritual, talvez a regeneração e o novo nascimento aconteça no mesmo dia, simultaneamente. Mas não necessariamente. Pode ser até que você já tenha o coração regenerado, mas você ainda não fez uso da fé e do arrependimento que o Espírito dá para você se converter, para você, de fato, se render a Cristo. É a esses que eu me refiro, chamando-os de despertos, despertados, despertos espiritualmente. Talvez Deus esteja começando a mostrar a você a seriedade da eternidade. Você percebe a brevidade da vida? Se eu perguntar para os meus irmãos de cabelo branco e os que estão sem cabelo aqui, passou rápido, não passou? Muito rápido. Minha avó morreu há 1 ano e pouco atrás, 92 anos e meio. E eu perguntava para ela assim: vó, eu tive o privilégio de pregar nos aniversários da casa dos 80 quase todos. Eu preguei no aniversário de 90. 91 ela não fez um culto. 92 ela já estava meio fragilizada. A gente fez um momento devocional. Eu preguei uns dias antes dela falecer. Ela estava fraquinha, acamada. E eu perguntei assim: vó, passou rápido? Ela disse: passou rápido demais. 92 anos. Vai passar para nós também. E talvez a gente não chegue nos 90. Pode ser que a gente vá com muito menos do que isso. Vai passar mais rápido ainda, se esse for o caso. A vida é breve. A morte é certa. A menos que a gente seja a geração que vai ver a volta de Jesus. Aí nem todos morreremos, mas transformados seremos. Mas se demorar ainda mais 100 anos, provavelmente todos nós aqui passaremos pela morte. E isso nos chama para a necessidade da reconciliação com Deus. Esse é um chamado da graça para você. Não endureça o seu coração. Corra para Cristo. Ele é o único que pode cumprir a promessa do Salmo 49, quando o salmista diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Talvez você seja um novo convertido. Permita-me dirigir a você também. Se você recentemente entregou a sua vida a Cristo, esse salmo é um salmo de grande consolação para você. O mundo parece poderoso demais. Pode parecer poderoso. Pessoas ricas, influentes, podem parecer invencíveis. Mas o Salmo 49 revela a realidade final. Os que confiam em Deus têm esperança além da sepultura. Você pode experimentar, ou você pode enfrentar a vida com coragem, porque a sua alma está segura nas mãos do Senhor. Eu me dirijo aos crentes em crescimento, vocês que estão progredindo na fé. Esse salmo nos chama a viver com perspectiva eterna. Cristãos maduros aprendem a não medir a vida apenas por prosperidade material, conforto, reconhecimento. Nossa pátria está nos céus, meus irmãos. Portanto, nós devemos investir a nossa vida em santidade, em serviço a Cristo, em edificação da igreja, em prol do avanço do Evangelho. Aos crentes maduros e antigos aqui dessa igreja, vocês têm uma responsabilidade especial.
Vocês são testemunhas da fidelidade de Deus ao longo dos 39 anos de história dessa igreja. Vocês viram lutas. O pastor falou de momentos tristes, mas momentos felizes. Eu ouvi um pouco dessa história alguns anos atrás. Me entristeci e me alegro, porque Deus tem sustentado e abençoado vocês. Quantas lutas, quantas crises, orações respondidas, vidas transformadas. Agora, a missão de vocês é transmitir essa herança espiritual à próxima geração. Ensinem os mais jovens que a verdadeira riqueza está em Cristo. Ensinem aos mais jovens que a verdadeira segurança está na redenção. Ensinem aos mais jovens que a verdadeira esperança está na ressurreição. Irmãos queridos, o Salmo 49 nos mostra que toda a humanidade está diante do mesmo grande problema, a morte. Ricos e pobres, sábios e tolos, todos caminham para o mesmo destino. Mas o salmista também revela a grande diferença da eternidade. Alguns são guiados pela morte, outros são redimidos por Deus. A chave dessa diferença está na fé. Aqueles que confiam nas riquezas perecem. Aqueles que confiam em Deus podem dizer com esperança: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Ao celebrarmos o aniversário dessa igreja, lembremos-nos então de 3 coisas. Primeiro, olhemos para trás com gratidão. Deus sustentou essa igreja até aqui. Segunda coisa, olhamos para dentro de nós mesmos, examinando-nos. Nossa fé está realmente em Cristo. Terceira coisa, olhamos para frente com esperança. Um dia virá a manhã da ressurreição, quando os redimidos do Senhor estarão para sempre com Ele. Que cada um de nós possa viver de tal maneira que, quando a nossa hora chegar, nós possamos enfrentar a morte com a mesma confiança do salmista. Deus remirá a minha alma do poder da morte. E que essa igreja continue existindo, não apenas por muitos anos, mas, acima de tudo, para a glória de Deus e para a salvação de muitas vidas. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos nos prostrar diante do Senhor com muita gratidão por nossa tão grande salvação. Realmente não fomos comprados com prata, com ouro, com qualquer material que nós atribuímos valor, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. E nós jamais saberemos o quanto custou para o nosso irmão mais velho morrer em nosso lugar. Morrem os sábios, morrem os tolos, morrem os ricos, morrem os pobres, morrem os crentes, morrem os descrentes. Mas nós não somos como os tolos, como os ricos deste mundo. Nós não somos como os incrédulos. Nós temos uma viva esperança. O nosso Senhor vive. E hoje nós comemoramos isso. Não porque é o domingo de Páscoa, mas porque é o primeiro dia da semana. É o dia que o nosso Senhor ressuscitou. E vive está. E Ele reina. Ele remirá a nossa alma do poder da morte. E nós estamos certos disso. A sepultura não terá a palavra final sobre nós. Ressurgiremos quando amanhecer. Ele nos tomará para si. E a minha oração é para que o Senhor continue abençoando os teus filhos aqui, guardando-os, fortalecendo-os, santificando-os a cada dia para que eles vivam com os olhos fixos em Cristo, aguardando o prêmio da soberana vocação. Abençoe essa igreja, abençoe seu pastor, abençoe o conselho, a junta diaconal, cada irmão e irmã. Continue usando os teus filhos para a glória do teu nome, para a propagação do evangelho aqui, para a edificação de muitos. E assim Deus continue a suprir todas as necessidades em Cristo Jesus. Guarde essa igreja. Guarde para que ela continue andando na tua presença, crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Livra essa igreja da apostasia, de abandonar a verdade, mas sustente para que ela seja fiel até o fim,
até que cada um de nós alcancemos a coroa da vida. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus te oramos. Amém.